Os principais efeitos psicológicos, enfim, as doenças da mente que certamente se seguirão a uma tragédia como essas, demoram quanto tempo para aparecer? Como é que, enfim, qual é o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas envolvidas nesse desastre? Então, bom dia. É importante que todo mundo saiba que existem vários tipos, né, modos de se sentir vítima nesse processo. As vítimas primárias são as pessoas que foram resgatadas e seus familiares ou amigos próximos, são as pessoas que nesse momento estão nos abrigos, são as pessoas que foram diretamente atingidas. As vítimas secundárias são pessoas que, por exemplo, são nós, trabalhadores voluntários, o corpo de bombeiros, por exemplo, né? Trabalhadores que estão diretamente envolvidos, são vítimas secundárias também, e também vivem traumas, né, psicossociais em relação a essa situação. E nós temos uma outra vítima que eu acho que a mídia fala muito pouco, que são as vítimas quartenárias, ou seja, né, vítimas que realmente não estão diretamente envolvidas, muitas estão em casa, algumas isoladas, vendo, né, as situações pela mídia, mas também estão com efeitos muito complicados em relação à sua saúde mental. Uhum. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Eu não sei se tu gostaria de começar por alguma dessas vítimas, Uhum. né? Rapaz, eu acho que eu É. vou começar pelas próprias vítimas, Eu né? acho que sim, eu queria Sim. entender um passo a passo, É porque mais complexo como... do que eu imaginava. Exatamente, mas como a própria Ellen falou, né, as pessoas sofrem e sentem os traumas de maneiras distintas, né? E demonstram isso de maneiras diferentes. Como se dá essa abordagem? Qual é o passo a passo nesse atendimento inicial, assim que o trauma aconteceu? De que essas pessoas mais precisam? E como se dá esse suporte emocional? Sim, nós temos diferentes frentes, né? Nós temos, por exemplo, em termos de psicologia, nós temos os primeiros cuidados psicológicos, uma primeira escuta, que é uma escuta, ela é uma escuta que ela tem toda uma técnica, né, para não revitimizar a pessoa, para não exotizar, porque o que que acontece? A gente vê muitos voluntários que às vezes não têm conhecimento na área, até psicólogos mesmo, que não têm conhecimento na área de atenção psicossocial em situação de desastres e acabam por ter práticas contraproducentes, né? E existem voluntários que acho que já foram embora para suas casas, que estavam muito mais numa curiosidade do que num fato de querer ajudar, né, mesmo. Então, o que que acontece? Esses efeitos psicológicos, eles vão mudar de local para local, e eles precisam ter profissionais bem especializados para isso, né? Inclusive para acolher os profissionais que atendem. Então, por exemplo, né, a gente tem ali, num primeiro momento, como efeito psicológico, de saúde mental, pessoas que estão anestesiadas, pessoas que não sabem dos seus familiares, pessoas que não conseguem beber água, elas não lembram de beber água. Então, muitas vezes, as pessoas darem, né, uma garrafa da água, darem uma escuta, saberem para onde encaminhar essas pessoas. Isso é muito importante. Num segundo momento, essas pessoas vão estar em outros serviços, e isso inclui principalmente os abrigos, né? Uhum. E agora com relação aos voluntários, né, como a senhora estava falando, que também são vítimas, são secundárias, né? Eu estava Isso, anotando aqui. sim, secundárias. Nós temos visto, assim, com muita frequência, esses voluntários exaustos, continuando no trabalho, e claro, né, não são essas pessoas que têm somente curiosidade ou não fazem esse também chamado turismo da tragédia, né, que é seguir até o lugar, fazer ali que está ajudando, tira uma selfie, posta, não é isso. São os voluntários que estão aguerridos, que seguem engajados em ajudar outras pessoas. Eles também precisam de apoio. E quem é que dá esse apoio? Como é que você pode chamar a atenção desse voluntário de que ele também precisa de ajuda? Porque muitas vezes ele não enxerga, né? Então, o trabalho, por exemplo, da psicologia é tão rico, é tão importante nesse momento, né? Porque justamente a gente tem uma ideia inicial de que o psicólogo no abrigo vai fazer a escuta, né? Os primeiros socorros psicológicos, que muitos chamam. E, na verdade, a gente muitas vezes precisa estar junto aos profissionais gestores, os coordenadores dos abrigos, e os voluntários diretamente, né, implicados nessas instituições de acolhimento,
Por quê? Porque é justamente isso como tu estava colocando, eles não conseguem dormir, eles não conseguem descansar, e isso produz psicologicamente em qualquer ser humano uma certa dificuldade de memorização, de organização dos fluxos, de organização do trabalho, pode emergir irritabilidade entre os profissionais, pode emergir condutas inadequadas, não porque a pessoa é inadequada, mas ela já não consegue raciocinar da mesma forma, ela pode também estar preocupado com os seus familiares, seus próprios familiares, que às vezes não estão em situações ideais. Então, o que acontece? A psicologia, ela tem ajudado na gestão do cuidado de uma forma muito mais ampliada. Eu tenho, por exemplo, acompanhado muito mais os profissionais e os gestores nesse momento, para ajudar a estabelecer os fluxos de atenção em cuidado. E quando a gente fornece o cuidado para as pessoas que são as moradoras, né? Que a gente quer transformar o abrigo numa casa provisória, cheiro de casa, rotina de casa, né, um acolhimento como se a pessoa se sentisse realmente segura. Então, a gente na psicologia, a gente trabalha também com os acolhidos para colocar eles como protagonistas dos abrigos, trabalharem junto como voluntários no que eles já faziam, no que eles gostam de fazer, pensar atividades de lazer, de cultura, a gente tem conseguido massoterapeuta, né, a gente tem conseguido fazer atividades com as crianças coletivas, atividades de dança, psicologia também tem pensado junto com assistência social, com serviço social, um grupo de socialização dos direitos sociais, porque existem novas leis que permitem que tu conheça quais são teus direitos, eles se preocupam, eu sou trabalhadora, eu vou ter atestado, eu vou ser demitido, eu vou ter direito, né, eu não tenho CAD único, eu vou ter direito a alguma bolsa, né, a Bolsa Família, ou algum tipo de incentivo, porque para ti tudo, né, então a maioria dos obrigados das pessoas acolhidas são de Eldorado, onde eu estou trabalhando como voluntária nesse momento, também trabalho em algumas ações junto ao CRP, né, e realmente a gente precisa entender que esse trabalho ele é coletivo, ele é em equipe, né, e se os traumas são coletivos, as resoluções, elas precisam ser resolutivas. Então, saúde mental, ela implica tudo, né, ela implica uma equipe interdisciplinar qualificada e implica também muito essa relação de direitos sociais, de pensar projetos sociais, né? Porque essas pessoas elas vão sofrer muito, elas vão reviver todo o trauma na fase de reconstrução. O que é essa fase de reconstrução? Ela pode se dar de 1 mês a 3 meses. E é quando as pessoas já não estão mais em risco, mas elas vão retornar ao seu território e elas vão ter que se refazer. Nesse momento, muitas vezes, infelizmente, voluntários desapareceram, o poder público desapareceu, a mídia, eu espero que não desapareça, né, certo? Porque realmente essas pessoas vão estar assim, muito fragilizadas, né? É importante eu dizer isso. Uhum. Viu, Sheila? Ellen Barbosa dos Não Santos. desapareça. Psicóloga que atua no abrigo na Zona Sul de Porto Alegre, tem participado desse atendimento tão importante agora, né? Ellen, obrigada, viu, por nos ajudar a entender um pouco mais desse contexto e certamente a gente vai ter de se aprofundar e continuar acompanhando esse assunto de perto, né? Cuidando de todas as pessoas diretamente afetadas, as indiretamente afetadas também por essa tragédia. Eu acho que eu vou deixar um tchau dizendo dando uma sugestão que a gente possa falar da saúde mental das pessoas que não estão diretamente implicadas. Eu vejo que realmente elas estão muito fragilizadas também e a gente precisa falar sobre os efeitos disso e também como as pessoas dentro de casa podem ficar melhores com algumas ações cotidianas, algumas medidas cotidianas. Então vamos aproveitar rapidamente né? quais são, porque até porque isso é importante para quem está acompanhando aqui em São Paulo à distância o que está acontecendo, mas também sente uma melancolia, uma tristeza, um desespero. Acho que é importante a gente, pelo menos, tangenciar esse assunto, doutora. Sim, o que acontece? Existe a culpa ela permeia a vida de todas as pessoas. Então, o sobrevivente, ele vai sentir culpa que seu familiar não sobreviveu, ou que, né, vai sentir a culpa por não ter
retirar dos móveis, eletrodomésticos ou pegar seus documentos antes. A culpa do profissional de saúde, profissional, por exemplo, da segurança pública, ele também vai sentir culpa daqui a pouco se ele não conseguir resgatar alguém. E tem a culpa da pessoa que está dentro de casa e pensa, eu não consegui ser voluntário, eu não estou ajudando, eu tive que pegar minha família e vir para o litoral para tentar me salvar e ficar em segurança. Pessoas não sintam culpa, porque isso, a fase de reconstrução vai exigir de você saúde mental para vocês ajudarem num momento que geralmente as pessoas somem. Então, nesse momento, dentro de casa, se fortaleçam com a sua família, evitem olhar notícias pesadas o tempo inteiro, vejam filmes mais leves, tentem falar com pessoas que estão vivendo a situação de vocês, tentem ajudar também pessoas ao redor de vocês. Às vezes a gente tem vizinhos que estão em isolamento, são pessoas idosas, não tem ninguém para ajudar elas a fornecer uma água, alcançar uma comida, e estão isoladas dentro de casa. Então, assim, se não está fazendo trabalho voluntário, que eu sei que isso realmente está trazendo muito sofrimento para as pessoas que não estão, né, mais próximas, tentando ajudar. Elas ficam olhando passivas a mídia e elas não conseguem ajudar. Não se preocupem, ajudem os seus próximos. Os familiares, eles estão, alguns, muito fragilizados, e o familiar que está mais fortalecido precisa ter paciência, precisa dar acolhida para o seu familiar do lado, que às vezes está mais fragilizado. Isso é fundamental, isso é de uma validade muito grande, pessoal. Então, ajudem os seus próximos ao redor, tentem tomar alguma medida, quem está num lugar protegido, por exemplo, está no litoral, fazer esporte, se dá para fazer um esporte, nem que seja dentro de casa, continue fazendo esporte. Continue tentando manter as coisas que fazia antes, se for possível. Não se sinta culpado, porque fazer algum exercício é saúde mental, ver um filme de comédia, sair um pouco da realidade, é saúde mental, cuidar do seu arredor ali, dos seus familiares, amigos e vizinhos, também é produzir saúde mental, mais ou menos isso. Ellen Barbosa dos Santos, psicóloga, atuando em um abrigo na Zona Sul de Porto Alegre. Obrigado pela participação na Band News FM. Até a próxima. Até.